Olá, sejam bem-vindos à comemoração do dia 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa, que o canal da Matriz Portuguesa tenta levar hoje para vós. Vamos começar com um périplo de grandes escritores portugueses, duas senhoras que receberam o Prémio Fémina, que é tutelado pela Matriz Portuguesa, e eu tenho uma enorme honra em começar com Luísa Beltrão, que recebeu o Prémio Fémina na primeira edição em 2010, portanto já faz parte da prata da casa da Matriz Portuguesa e do Prémio Fémina, e escritora, mãe de muitos filhos, como ela própria gosta de se apresentar, uma grande progenitora, e também na área social fundadora de uma obra importante. Olá Luísa, seja bem-vinda uma vez mais. Há muito tempo que nós não falávamos, e acho que esta data é bastante oportuna para podermos reencontrar-nos. Muito obrigada, João Micael, pelo convite, muito obrigada pela obra que tem vindo a desenvolver. Eu tive o privilégio de ser contemplada logo no primeiro ano e estou muito contente por falar da língua portuguesa, de falar da palavra, porque realmente é das coisas mais importantes que nós temos é a comunicação oral, não é? E o falarmos português, o mundo para nós fala português. Luísa, mesmo antes de nos conhecermos, eu já tinha lido alguns dos seus títulos, nomeadamente Os Pioneiros, em que houve também ali uma abordagem dos portugueses do século XIX, no mundo verdadeiramente todo um enquadramento da sua escrita, também com a história de Portugal, porque verdadeiramente Portugal é indissociável da sua língua, obviamente. Exatamente. Desde então, o seu percurso continuou, outras obras apareceram também no nosso cenário cultural. Diga-me, antes de mais, acha que é muito importante haver um dia de comemoração, um dia mundial, ou é relevante por si, é importante, ou nem por isso? É assim, eu acho que todos os dias são dias da língua, todos os dias, todos os momentos. A nosso imprint da natureza humana é realmente a palavra e a capacidade de comunicar-nos pela palavra. Portanto, todos os dias são dias da língua. Agora, haver uma efeméride, haver realmente uma data, acho que é sempre importante, porque, de certa maneira, nesse dia pensamos mais nisso, falamos mais sobre isso e é muito bom, não é? Já, obviamente, nos seus livros que escreve, pensa e passa para o papel a palavra em português, em que outras perspectivas, além da literatura, que é absolutamente importante, é também uma das características, das perspectivas mais, digamos, mais prestigiantes da palavra, mas noutros âmbitos, na educação, na cultura em geral, da ciência, do saber, enfim. Qual é a sua experiência no meio disto tudo, inclusive, por exemplo, da obra que criou, solidária? Qual é a importância também da língua portuguesa nessa obra? Eu tenho a minha 7ª filha, tem deficiência, e eu dediquei, desde que ela nasceu, dediquei uma parte do meu tempo à inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. E é muito curioso falar nisso porque a minha filha tem imensos problemas de linguagem, imensos problemas de dição, de transmitir pela palavra o pensamento, não é? E as emoções. E fui centrando-me muito nisso também, que eu compreendi
quão importante é a palavra. Ela hoje em dia, quando era pequenina, disseram-me que ela nunca ia falar, ela hoje em dia fala imenso e todos os dias vai aprendendo novas palavras. E eu acho que ao ralenti, de certa maneira, a importância da língua, a importância da palavra. Costuma-se dizer que hoje em dia que o vocabulário está muito mais pobre, e se calhar está, porque nós hoje em dia comunicamos de outras formas, como seja a imagem, como seja os emojis, como sejam, há muitas formas de comunicar, mas eu penso que a palavra é a mais importante de todas e noto isso na minha filha realmente e acho que a escola, o ensinar, por exemplo, a ciência tem sem dúvida uma linguagem por vezes matemática, mas tem a palavra também como linguagem, não é? E portanto acho que é a base, acho que a realidade para nós fala português. Mencionou algo aí que eu acho muito pertinente, que é atualmente sente-se, talvez nas redes sociais, porque também são um meio absolutamente novo e extraordinariamente rápido, que as pessoas nem perdem muito tempo a articular uma frase, a pontuar, o que quer que seja. Mas também se nota, pessoalmente, ao vivo, por assim dizer, que há cada vez menos articulação no pensamento e nota-se também que aquele pensamento crítico, o que mesmo na escola nós éramos, e presumo que ainda sejam avaliados, ou pelo menos também se ensina a pensar na compreensão do que se lê para uma melhor percepção e criar um melhor diálogo. Hoje em dia, e a minha experiência é isso que me diz, sinto, principalmente em algumas camadas mais jovens, uma falta de articulação e falta de articulação com o conhecimento, com a semântica, com o vocabulário. Querem ser rápidos a falar, encurtam o pensamento e a frase, algo se perde, ou então tudo se perde na comunicação. Não parece? Qual é a sua experiência no meio disto? Eu tenho, como disse há pouco, quando me apresentou, eu tenho uma família muito grande, eu, de certa maneira, tenho vindo a formar na dinâmica familiar, tenho 17 netos e estão na casa entre os 30 e os 15 anos. E converso muito com eles sobre o assunto. Porque eu gosto muito, acho que é muito importante o diálogo, a conversa, a troca de experiências. Acho que não, ao contrário do que se pensa, acho que não há gaps, não há fossos, ou se há, são artificiais. Se houver uma comunicação constante, e eu penso que a geração dos meus filhos, a minha geração, a geração dos meus filhos, que falharam de certa maneira na comunicação, na necessidade de trocarmos pontos de vista. Hoje em dia fala-se muito no diálogo, mas eu acho que há pouco diálogo. Há imposições, há consensos. E, no fundo, a capacidade crítica, a capacidade de pensar de uma maneira ou de outra é muito importante. Nós percebermos que há diversidade de abordagens e acho que a gente nova vive num mundo muito pragmático. A juventude já é muito difícil, como dizia no outro dia um neto meu, dizia, nós não temos muito tempo para pensar, não temos muito tempo para conversar, porque a vida, a exigência, a escravatura do próprio trabalho e as condições de vida são muito difíceis. Portanto, também temos que considerar todos esses aspectos e a palavra implica tempo e espaço e disponibilidade, porque pensar, e nós pensamos por palavras normalmente, o pensar, o distanciar-se das coisas, o sermos capazes de refletir, de considerar isso fosse de outra maneira, que não esta, não é?
Eu acho que o Camões, que é a nossa grande referência de língua, acho que é um homem que nos comunica muito isso, a diversidade, as várias maneiras, até usa muito a mitologia, não é? Para nos dar as várias perspectivas, até os deuses que se zangam uns com os outros. Acho que faz muita falta o espaço da conversa. Muita falta, independentemente, uma coisa é a literatura, e eu acho que ler é importantíssimo, mas também a conversa. E nesta conversa que não seja só no ambiente familiar ou ambiente profissional, seja, mas há também uma conversa que é projetada e canalizada através dos meios de comunicação social, que muitas vezes se percebe que os próprios intervenientes, felizmente não é na sua esmagadora maioria, mas numa larga maioria, nota-se nesses próprios interlocutores, há ali uma falha, uma falta de articulação, é o quererem ser mais rápidos, cortam quase caminho, vê-se inclusive na pouca atenção que se dá nas notas de rodapé nos noticiários, que são algo de consumo rápido, mas e como tal atropelam, aliás, deturpam inclusivamente. Vou relembrar aqui a famosíssima que está a correr as redes sociais. No dia 25 de Abril, em rodapé de um canal de televisão, estava lá escrito que se comemorava o dia dos escravos, a Revolução dos Escravos. Veja, portanto, isto ultrapassa Esse é um lapsus linguae realmente extraordinário, não vi. Há algo de verdadeiramente extraordinário, mas isto porque reflete esta rapidez da vida, que também nós temos que concordar. Exatamente. Nós vivemos o ritmo de vida é alucinante. E, de certa maneira, há uma frase do Bernanos, que é um grande pensador, que é do século XX, e ele diz uma coisa: o comboio vai cada vez mais rápido, mas vai para onde, seus tontos? Se vocês nem sabem para onde vai. E isso, para mim, é outro dos grandes questões, que é a questão do sentido de vida. Eu não digo que nós tenhamos, mas tenhamos que definir sempre o sentido de vida, mas o facto de nós pensarmos nas coisas, de termos a tal disponibilidade, de conversarmos. O conversar não é só a nível familiar, é a nível a todos os níveis, mesmo na televisão. Vê-se que antigamente ainda havia alguns programas de conversa. Hoje em dia há muito poucos, há no Canal 2, mas o prazer da conversa, da troca de opiniões, da reflexão sobre as coisas. É tudo rápido, tem que ser tudo, senão perde-se a atenção, aquela coisa do TikTok, não é? 15 segundos, tem que ser muito rápido, senão já não dão atenção. E o bom do livro é isso, é que o livro obriga a numa entrada no mundo que não é o nosso. Portanto, obriga-nos a entrar num mundo que foi construído para que nós participássemos nele. Portanto, é um mundo diferente do nosso. E isso, para mim, é a maior riqueza de um livro. O livro também tem algo que é extraordinário e que permite cada um viajar ao seu gosto e à sua vontade. Exatamente, não é? Exatamente. E, estava a falar aqui a palavra, o livro, inclusive agora também temos as novas tecnologias, temos os audiobooks, temos os livros eletrónicos, enfim, a palavra passa sempre. E bem, a língua não é estática, a língua não é um organismo vivo, ela vai aprendendo
vai navegando. Aliás, o português que nós hoje temos é o produto de uma viagem extraordinária de séculos e séculos e séculos e por todos os cantos do mundo. Exatamente. Relativamente a como é este exercício, Luísa, de escrever um livro sobre experiências passadas da história, como por exemplo estou a lembrar dos pioneiros, dos colonos e tudo mais, que a Luísa, ao fazer essa viagem, e foi também respeitar essa linguagem desse tempo. É assim, Os Pioneiros é o primeiro volume de uma tetralogia, que é a história de uma família, e nos primeiros 2 volumes eu baseei-me na minha família, porque o meu trisavô, e porque tive muita informação e chegaram até a mim, através até de uma tia-avó que assistiu a 7 gerações, e portanto eu contei, e foi muito interessante, vindo ao encontro do que o João Miquel está a dizer, a história de 7 gerações. Sendo que os 2 últimos volumes são completamente ficção, exatamente para não pisar, para não arranjar problemas com as pessoas que pronto, é uma questão de sensibilidade, de delicadeza, não é? Portanto, os 2 últimos volumes, o 3º e o 4º, são completamente ficção, mas os 2 primeiros são muito baseados nos testemunhos, nas memórias, nos dados, na informação que eu tinha da família. E realmente ver a evolução da linguagem, a evolução dos costumes, das atitudes, é uma coisa muito importante. Como dizia um pensador, eu nunca me lembro dos nomes, é um horror, eu faço imensas citações, nunca me lembro dos nomes, porque a minha memória está muito fraca, mas é que dizia... um dos grandes problemas da juventude hoje, e quando falava na juventude é ao nível da geração dos meus filhos, confundem o dia em que nasceram com o princípio do mundo. E eu acho isto maravilhoso. Porque realmente o mundo vem muito de trás. E há uma história muito longa, muito rica, que está atrás de nós e que se vai continuar. E nós somos eles de uma corrente que vem de trás e que se continua. E se relativizarmos isso, nós percebemos que somos transmissores. E somos transmissores através exatamente da palavra, não é? Da linguagem. E nós percebemos, e aliás, mesmo no nosso tempo de vida, que no tempo de vida que existe a língua portuguesa, digamos que é quase nada, é ínfimo, e que também irá continuar, obviamente, e aliás, de acordo com estatísticas e previsões do Observatório da Língua Portuguesa, a língua portuguesa vai ter um extraordinário aumento até 2005. Exatamente. Particularmente em África. Exatamente. E isto é verdadeiramente impressionante, até porque percebemos aqui, pois também nas várias estatísticas, números, percepções, etc., que somos uma língua das mais faladas no planeta. Somos uma língua que é mais falada no hemisfério sul. Só com o Brasil, então, e a África, meu Deus. Exatamente. Mas interessantíssimo que, na perspectiva e do uso da internet, somos, acho que, a segunda língua ou a terceira. Isto é muito importante. E repara, um país deste tamanho. Deu origem a tudo isso. É o mais extraordinário, é o mais incompreensível. Um país mínimo, uma fatiazinha de terra, junto ao mar, ao pé de uma cabeça enorme que é Espanha, não é? Como é que um país tão pequenino foi um útero de uma língua tão falada
e cada vez vai ser mais falada. Isto é qualquer coisa que, por exemplo, podemos refletir um bocadinho. Os portugueses podiam refletir um bocadinho. Porquê? E teve muito mais, porque essa é verdadeiramente uma das obras, é um dos padrões extraordinários que se deixaram espalhados pelo mundo. Exatamente. O ano passado, na comemoração que nós fizemos, de matriz portuguesa, fizemos o 10 de junho, há uma associação em Portugal, não sei se conhece, que é o Coração em Malaca. O Coração quê? Em Malaca. Não. E em linguagem, que é um crioulo quase de lá, que criou, mais uma vez, a língua portuguesa, foi uma língua que criou outras línguas. Exatamente. Que diz Coração em Malaca, é Corsang de Melaka, onde ainda se canta em português antigo, não é o português atual que nós conhecemos. E falam dos marinheiros, e falam dos pescadores. É extraordinário. E mais ainda também percebemos quando não só influenciados, obviamente também fomos influenciados, noutras paragens tão distantes, como por exemplo Bangladesh, que um embaixador aqui em Portugal deste país me dizia com imenso orgulho: nós temos palavras portuguesas da nossa língua. E eu acho isto absolutamente... Mas há uma quantidade de palavras portuguesas que há por esse mundo fora, por esses países fora, a nível do Oriente, por exemplo, a quantidade de palavras de origem portuguesa, não é? E eu penso que os portugueses podiam pensar mais no assunto. O que é que faz de nós, faz deste país tão pequenino, o que é que faz o sermos o berço de uma língua que é tão rica, por um lado, e por outro lado, tão falada, porque o ser falada é que é importante. Sabe que eu gostei imenso de uma imagem que há pouco a Luísa referiu e achei extraordinária, que de facto este país foi o útero. Sim. Logo, a perspectiva feminina também, sabe que a matriz portuguesa e para mim é muito importante, também pelo prémio Fémina, que verdadeiramente, e também referindo uma frase que eu li não sei onde, que metade do mundo é composto por mães e mulheres, e a outra metade é dos filhos delas. Exatamente. Exatamente. Acho que é extraordinário também porque os seres humanos não conseguem, digamos, ter relacionamentos entre si se não for com a palavra. E uma palavra como é a palavra portuguesa, que está tão disseminada, está tão espalhada pelo planeta, só pode verdadeiramente ter um lugar absolutamente indelével nesta nossa história. Recordemos, ainda por cima, os tais 450 anos da publicação daquela obra, para nós é imortal, do Príncipe dos Poetas, do Camões, em que ele, com essa sua palavra, em métrica, em poesia, que é ainda elevar mais alto, conseguiu narrar toda uma história e todo o que estava a acontecer na altura, verdadeiramente. Sim, mas ainda agora quando estava a dizer do útero e do conceber e do dar à luz, outra coisa que me lembrei e que realmente é maravilhoso, não é o português de Portugal, é o português que foi desenvolvido, que foi fecundado pelo português de Portugal, mas que deu origem depois, é como uma rede que parte de uma fonte, não é? E que depois dá origem a N culturas, a N modos de estar na vida completamente diferenciados, mas que falam a mesma língua. E isto acho que é de uma riqueza extraordinária, porque a África no Brasil, olha, o Brasil
que é um mundo ao pé do nosso, cá está, da nossa metrópole muito pequenina, do nosso país muito pequenino, e como é que se conseguiu que se mantivesse um país tão grande a falar todos a mesma língua e não tivesse sido pulverizada como o resto da América do Sul, não é? E com realidades tão diferentes como a Amazónia, como os Estados do Sul, por exemplo. Mas tudo isso implica uma riqueza que muitas vezes não é falada, não é refletida, não é discutida, não é descoberta. Sabe que a língua portuguesa, de facto, tem várias importâncias e cumpre vários papéis. E um deles é isso mesmo também que disse, que é um elemento aglutinador e unificador de países. Não nos esqueçamos, por exemplo, que Timor utiliza a língua portuguesa como um elemento aglutinador e unificador de uma cultura e também diferenciadora de todo aquele tempo que passaram sob o jugo da Indonésia. Exato. Também outros países africanos que são de uma dimensão quase continental, que para nós, do nosso território tão pequenino, é inconcebível, porque o nosso território cabe não sei quantas vezes, por exemplo, dentro de um estado... 14 vezes em Angola, nunca me esqueci. Por exemplo, Moçambique, de norte a sul, que vão mais de 1000 quilómetros, há muitas línguas nacionais, há muitos dialetos e demais. Mas o que é que nos une? É a língua portuguesa. É o português. Mas, ao mesmo tempo, cá está com uma dinâmica que é muito com culturas e com palavras, porque se refere a muita coisa que não existe aqui na Europa, não é? Há uma riqueza em termos de vocabulário que vai divergindo de continente para continente e de região para região. E é isso que me dá tanta alegria, digamos, de ser falante de português. Um português que estaria na origem, mas que também evoluiu. O meu último livro que vai sair agora, no dia 17 de maio, vai estar já nas livrarias no dia 17 de maio, e que se passa no século XVI. E eu tive que estudar muito livro. Voltei a ler Fernão Lopes, Como se chama o livro? Chama-se Pela Graça de Deus. Uhum. É na Torre de Belém, o cenário é a Torre de Belém, é um thriller que pretende exatamente trazer toda os conflitos fortíssimos que há no Renascimento, que há nesta altura. E o que eu tive que estudar em termos de linguagem, porque é uma linguagem diferente da nossa, mas ao mesmo tempo tem que ser compreensível para a gente de hoje, não é? Portanto, foi todo um trabalho também linguístico, em termos dos termos, por exemplo, ninguém dizia tu, era tudo vós, não é? Etc. Na forma de falar, nós transmitimos toda uma vivência histórica. Nos tempos de hoje temos uma, eu passei já por várias gerações, portanto eu vejo, há muitas palavras que já não se usam e há outras que apareceram, não é? O boé, por exemplo, é africano. Exatamente, tem uma origem africana. Luísa, é uma excelente oportunidade de dar a conhecer também esse seu livro, apesar de ser antecipadamente, é também uma maneira muito, muito, muito interessante e bonita de terminarmos esta nossa conversa que infelizmente chegou ao fim, porque teríamos muito mais para refletir, mas está feita a promessa, Luísa. Havemos de nos encontrar mais, em conjunto também com uma mesa com mais convidados, mais amigos, para debatermos, falarmos, discordarmos, porque não? Exatamente. E sobre
esta língua que nós falamos e que tem uma carga tão grande para todos nós. Não é isto? Exatamente, exatamente. Luísa, mais uma vez agradeço. Muito obrigada, gostei muito da conversa. E vamos nos encontrando seguramente. Fica já o encontro marcado para o lançamento do seu livro, pela graça de Deus. Comprem. E estou ansiosíssimo para o ler. Luísa, muito obrigado uma vez mais pela sua disponibilidade para estar connosco à conversa. Muito obrigada, João Micael. Foi uma conversa absolutamente encantadora com a Luísa Beltrão, detentora do Prémio Fémina em 2010, juntamente com outras senhoras, mas a Luísa foi da categoria da literatura, uma escritora que continua com a sua obra no meio da sua vida atribuladíssima, e foi uma ótima conversa que tivemos na comemoração do dia 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa. Obrigado, até já.